Olá pessoal, o meu nome é Edgar Mantilla, eu sou engenheiro de processo e trabalho na CSN Mineração, que faz parte do grupo CSN. Bom, a CSN Mineração está localizada em Congonhas, Minas Gerais, tem cerca de 6 mil colaboradores e tem uma produção anual de cerca de 30 milhões de toneladas de minério de ferro. Os principais produtos são pellet feed, sinter feed e granulado. Tá? À direita, vocês observam um fluxograma macro de produção da planta central lá em Congonhas. À esquerda, o processo de britagem e peneiramento. Ao centro, o processo de classificação e concentração, onde eu destaco o processo de flotação em coluna e concentração magnética. E à direita, nós temos a filtragem de rejeitos e a filtragem de produto, mais precisamente filtragem de pellet feed. Tá? Eu vou dar um zoom para a gente ver em campo a filtragem, que é realizado por filtros de disco a vácuo. Tá? Nós temos 8 filtros de 6 pés e um filtro de 10 pés. Bom, para esse projeto eu utilizei a metodologia DMake, que diferentemente da metodologia PDCA, DMake tem uma ênfase maior na etapa de planejamento, principalmente nas ferramentas estatísticas e de qualidade. Tá? Nesse slide eu quero mostrar para vocês a equipe do projeto, tá? Que foi fundamental para o sucesso do projeto, porque ele foi multidisciplinar, tá? Englobando profissionais das áreas de operação, das áreas de manutenção elétrica, profissionais da área de mecânica, das áreas de processo e laboratório de processo também. Tá? Começando com a etapa Define, nosso contexto de oportunidade, tá? Mostra que desde janeiro de 2020 tem se observado uma redução brusca na produtividade de pellet feed. Tá? Com algumas mudanças que a gente observa nas características do minério, com um cenário de operação cada vez mais constante de separação magnética de lamas, né, a planta de filtragem de pellet feed começou a ser gargalo da planta central. Tá? A meta do projeto é aumentar a taxa unitária, que é o nosso indicador, né, que é a nossa KPI, vou chamar ele de TUF daqui por diante, aumentar em 26%, passando de 1,64 tonelada-hora por metro quadrado para 2,07 até 30 de 6 de 2021. Esse histórico que a gente está observando aí é o nosso baseline do indicador, que vai de dezembro de 2019 a julho de 2020. Tá? E a meta, a gente basicamente é o valor máximo desse histórico, tá? 2,07. Ele é um indicador do tipo quanto maior, melhor. Beleza, pessoal, vamos para a etapa Measure agora. A pergunta que a gente faz: podemos confiar naqueles números que a gente viu, daquele gráfico anterior, nosso KPI? Né? Então a gente vai validar o nosso sistema de medição. Vocês estão vendo na tela aí a equação do indicador, onde nós temos 3 fatores. O primeiro é a massa produzida, que é medida por uma balança, tá, que fica na correia transportadora e possui um plano de calibração no SAP com a frequência de 30 dias. Tá? Esse plano de calibração possui 17 etapas, 17 verificações. E o erro dessa balança é muito baixo, então a gente consegue validar esse fator. A área filtrante é uma constante e o tempo de ciclo é basicamente o tempo de operação dos filtros. Tá? Você vê aí na figura um bloco de cálculo no sistema de automação, que é um orômetro, onde ele vai registrar aí o tempo de operação de cada filtro. Também podemos confiar nele. Então o resultado, a gente pode confiar nos números do nosso indicador e no sistema. Foi feita a validação do sistema de medição. E no final dessa etapa eu quero destacar aí que nós implementamos 6 ações de ver e agir que foram fundamentais para o sucesso do projeto. Beleza, partindo para a etapa Analyze, nós fizemos um brainstorm, onde nós levantamos 23 possíveis causas, tá? E através de uma matriz de esforço e impacto, nós priorizamos 7 causas. Tá? E essas 7 causas elas podem ser agrupadas através de suas afinidades em 2 principais causas: a má formação da torta e o baixo percentual de sólidos da polpa na alimentação da filtragem. Tá?
E a próxima etapa agora eu vou evidenciar estatisticamente a influência desse X, que é o baixo percentual de sólidos, no nosso Y, que é a TUF, né? O nosso indicador de produtividade. Então a gente realizou um planejamento de experimentos com 2 fatores, 2 níveis e 8 réplicas, dando um total de 32 ensaios feitos em um equipamento de laboratório para a gente simular a filtragem de disco a vácuo. O resultado foi o seguinte, gráfico à direita embaixo, tá? O gráfico de efeitos principais. A gente vê o percentual de sólidos aí variando de 55 para 65 e a média da TUF nesses ensaios de laboratório aumentou cerca de 50%. Tá? Então a gente vê uma forte influência, tá? Uma relação direta do percentual de sólidos com o nosso indicador. Bom, partindo para a etapa de Improve, nós fizemos de novo um brainstorm, onde levantamos 20 possíveis soluções para aquelas 7 causas priorizadas, e através de uma matriz RAB nós priorizamos 7 ações, que viraram um plano de ação 5W, 1H. Tá? Dessas 7 ações, vou destacar aqui 2, que a primeira é definir e aplicar o set point mínimo de densidade de polpa do espessador de concentrado em 1,95 tonelada por metro cúbico. A densidade de polpa é um indicador que está relacionado diretamente ao percentual de sólidos, tá? É aquilo que a gente viu a relação anterior. Então, nesse gráfico aí, são dados industriais de 5 meses de 2021. Então, a gente observa aqui o set point, que a densidade de polpa está sendo praticada aí, na maioria do tempo, no mínimo em 1,95. Tá? A ação número 4 foi instalar as placas modificadas para aumento da formação nos filtros. Tá? Basicamente foi o quê? À esquerda a gente observa, destacado em vermelho, um buraco nessa placa, que representa a área de formação da torta. Então a gente aumentou essa área. À direita a gente vê destaca também em vermelho que a gente aumentou essa área, que vai influenciar positivamente o nosso indicador. Então a gente fez essa modificação gradativamente em todos os filtros da planta. Então beleza, pessoal, vamos verificar os resultados depois das ações, né? A gente observa aí na tela um gráfico sequencial, onde o início das nossas ações foram aí na setembro de 2020, agosto de 2020, e a gente observa claramente o aumento do nosso KPI, chegando a uma média de 2,57 tonelada-hora por metro quadrado. Tá? Isso, comparado à nossa meta inicial, representa um aumento de 57% na produtividade da filtragem de pellet feed. Lembrando que a nossa meta era 26%. Tá? Beleza, vamos capturar os ganhos. Tá? Com relação aos ganhos qualitativos, destaco 3, que é maior previsibilidade e estabilidade operacional, maior flexibilidade de manutenção e menor consumo de tecidos filtrantes. Tá? Agora, com relação aos ganhos financeiros, a gente conseguiu monetizar os ganhos em função da redução do consumo de energia elétrica, que deu um retorno aí de cerca de R$650 mil por ano. Beleza, pessoal. Então, partindo aqui para a etapa de padronização dos resultados, eu vou destacar 2 itens. Primeiro, a regra na malha de controle de automação para a densidade de polpa no espessador de concentrado. Tá? Lembra daquele set point mínimo na malha de controle de 1,95? Pois é. O técnico da sala de controle ele não vai conseguir inserir lá no supervisório de automação um valor menor do que isso. Se ele quiser inserir, ele vai ter que ter uma autorização do coordenador de produção ou do coordenador de processo. O segundo é uma reunião diária de produção, onde a gente observa aí no relatório diário, onde é discutido no relatório diário de produção, e um dos indicadores é a TUF, a taxa unitária de filtragem. Então, quando tem algum desvio nesse indicador, diariamente é realizada alguma ação para voltar esse indicador às metas estabelecidas. Tá? Então, pessoal, como conclusão, eu gostaria de destacar a sinergia e a integração entre as ferramentas estatísticas de qualidade com o conhecimento técnico da equipe foi fundamental para o sucesso do projeto. Tá? Ficou claro também a mudança de patamar operacional da produtividade da filtragem, né? Fazendo com que essa operação unitária não gere mais restrições na cadeia produtiva.
Para finalizar, eu gostaria de agradecer à equipe do projeto, à CCN Mineração e aos organizadores do evento. Muito obrigado.